E ela começou a engordar exageradamente, e ela começou a se perceber sem energia, o que é natural, né? Porque se você... a gente muitas vezes é o que a gente come, né? Dependendo da quantidade da comida e do que a gente come, a gente vai ficar sem energia mesmo. E aí ela falou que um dia ela foi ministrar, e aí Deus queria conduzir ela a fazer coisas, né? Não sei, talvez pular ou fazer coisas aqui, correr, sei lá o que era. Isso ela não falou. Mas ela falou que ela tentou obedecer à voz do Espírito e ela não conseguiu. Porque o corpo dela não correspondia àquilo que Deus queria fazer. E ela falou que ela ficou tão frustrada, que ela ficou tão envergonhada diante de Deus depois daquele episódio que aconteceu. Gente, o próprio Espírito estava pedindo para ela se mover em algo que ela não conseguiu, porque ela não tinha capacidade física para fazer. Pensa bem. E aí ela falou de tanta vergonha, no outro dia ela acordou e foi correr, se matriculou na academia, foi resolver a vida dela. E depois daquele dia a vida dela nunca mais foi a mesma. E às vezes a gente precisa mesmo, né, tomar um sacode para a gente poder acordar. Mas o que eu quero te dizer é, não espere alguma coisa acontecer para você cuidar do seu corpo. E eu não estou nem falando de estética, eu estou falando do corpo que Deus te deu, que Ele precisa para cumprir, que você precisa dele para cumprir o seu propósito. Você precisa dele para viver aquilo que Deus tem para você. Não há como você cumprir o seu propósito na plenitude dele se você não tiver capacidade física para poder fazer isso. E o id por todo mundo, eu não vou nem na esquina de tão cansada que eu fico. Como que eu vou fazer? Como que eu vou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Como? Não tem como a gente obedecer nas pequenas coisas se a gente não tiver cuidado com o nosso corpo físico. Jesus, ele veio para te dar vida. Mas o versículo não para aí. Ele fala que além de você ter vida, a vida que Jesus te deu, ele veio para te dar vida em abundância. Por isso eu te encorajo a não aceitar apenas sobreviver aqui nessa terra. Você tem que viver uma vida com abundância. E você só vai conseguir viver uma vida plenamente abundante se você tiver abundância no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Por isso, não negligencie o cuidado com o seu corpo. Você sabia que a Bíblia fala lá em Tiago 4,17, que aquele que sabe o que fazer de bom e não faz, está pecando? Se você sabe que comer saudável é que faz bem para o seu corpo, se você sabe que deixar os seus exames em dia é que faz bem para o seu corpo, se você sabe que se exercitar é o que vai te manter vivo por mais tempo e você não faz, se você sabe que é isso que é bom e você não faz, você está pecando, e não sou eu que estou falando, é a palavra que diz. E aí não adianta você pedir, Deus, eu ando muito desanimada, o Senhor precisa renovar as minhas forças, eu ando muito cansada, eu preciso de ajuda, Senhor. Que a sua força venha sobre mim, Senhor, eu preciso ser renovado. Não, não, não. A fé, ela não adianta nada se você estiver negligenciando aquilo que você sabe que é bom. A fé ela não vai conseguir operar, porque é o que eu disse, às vezes você já tem tudo. Mas a sua negligência com o natural acaba te afastando daquilo que Deus tem para você. Então, às vezes, não adianta você orar. Para de comer o bolo de chocolate que vai dar certo. Vai se exercitar que vai dar certo. Ah, mas eu não gosto de academia. Não importa, eu também não gosto. A gente não faz tudo que a gente gosta. Eu não gosto de acordar cedo. Eu tenho que acordar cedo. A maioria das pessoas aqui não deve gostar de acordar cedo, mas acorda cedo. Aí por que quando é um benefício para o nosso corpo, a gente vai falar, não gosto, então não faço? A gente não é criança não, gente. Criança que faz o que quer, que faz pirraça para fazer o que quer. A gente faz o que a gente tem que fazer, porque o nosso corpo não é mais nosso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente faz porque Ele precisa de nós, Ele conta com a gente. Amém? A gente tem que chegar lá no final e dizer como Paulo fala lá em Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Ele não guardou a fé só não, ele combateu o bom combate. Amém? Você tem força, seu corpo consegue combater um bom combate hoje? Vamos chegar lá no final e falar igual Paulo. A gente guardou a fé, mas a gente também combateu um bom combate. A gente correu nossa carreira. A gente não ficou assim, ó, né? Capengando na nossa carreira. A gente correu a nossa carreira como deve ser. E para isso a gente precisa do nosso corpo físico. Amém?
E antes da gente falar da alma, a pergunta que eu vou deixar para você é: você é lar de Deus. O que Deus tem achado desse lar dele aí? O que Deus tem achado dessa habitação? Que a gente possa ser uma boa casa, um bom lar para o Espírito Santo. Amém? Vamos falar agora sobre abundância na alma. Já vi muitas pessoas confusas aí. Qual que é a função da alma? O que tem na alma? Qual que é a diferença da alma e do espírito? A alma, irmãos, é responsável. Sabe quando você fica muito triste por alguma coisa? É a sua alma que está lá em operação. Sabe quando você está muito estressado ou quando você tem uma vontade de comer um bolo de chocolate? É a alma que está lá em operação. É na alma, é porque você tem uma alma que você tem sentimentos. É por causa de que você tem uma alma que você tem as suas emoções, os seus desejos, as suas vontades. E a mente, que é a nossa alma, que é responsável por tudo isso, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, ela precisa ser renovada. E eu vou te falar por quê. Abre comigo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Todo mundo já conhece esse versículo, mas eu quero que a gente se atente para uma outra coisa nele aqui hoje. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A gente usa muito esse versículo para falar assim: a gente tem que renovar nossa mente. A gente tem que renovar nossa mente com a palavra, transformar nossa mente com a palavra. Mas antes de falar em renovar a mente com a palavra, fala uma coisa que é o que eu queria chamar sua atenção para isso hoje. Não vivam conforme os padrões deste mundo. E sabe, gente, é por isso que aqui a gente fala tanto de viver pelo Espírito, de ser guiado pelo Espírito. Porque se a gente deixa de lado, quem controla é a nossa alma. E se a gente viver controlado, governado pela nossa alma, nós vamos viver conforme os padrões desse mundo. Eu não preciso falar muito sobre o mundo, né? Sobre o que está acontecendo lá fora. E a palavra está falando que a gente tem que renovar nossa mente, porque a gente não pode viver igual lá fora. As pessoas lá fora, elas têm que olhar para a gente, elas têm que ver a diferença. Elas não podem olhar para alguém do mundo e para alguém da igreja e ver que está igual. Senão tem algum problema aqui dentro. Porque misericórdia, que às vezes tem gente lá fora que é mais crente do que quem está na igreja. Eu não estou falando aqui da nossa igreja, não. Amém, Jesus? Não é isso. Então, olha só. As pessoas, elas precisam ver diferença em nós. Porque se não vê diferença, é porque nós estamos adotando o padrão do mundo. Nós estamos nos conformando com o que está lá fora, já estamos achando nada a ver e já estamos nos adaptando, já estamos nos moldando. Porque tem versão que fala: não se amolde com o padrão desse mundo, com o que está lá fora. E aí, às vezes, você fala assim: mas eu não me conformo com esse mundo de jeito nenhum. Eu não vivo nada do que está lá fora. Sabe, irmãos, a única forma de você viver uma vida emocionalmente saudável é você permitir que Deus governe a sua mente. Não existe outra forma de você ser abundante na sua alma se você não deixar que Deus governe a sua mente. As suas emoções não definem quem você é. Os seus desejos não definem quem você é. Os seus pensamentos, porque muitas vezes a gente não tem controle sobre o que vem à nossa mente mesmo. Mas isso não define você. Define a palavra. É por isso que a gente tem que ter a palavra no nosso coração e na nossa boca. Porque se vem um pensamento contrário àquilo que é a palavra, a gente já sabe que é contrário. E a gente já traz à memória aquilo que nos dá esperança. E a gente tem condições na alma, a gente tem condições na nossa própria mente de combater aquele pensamento ruim que está vindo na nossa cabeça. Mas a gente só consegue se a gente deixar
a nossa mente ser governada por Deus. E aí, eu quero tocar em alguns pontos aqui com você, rapidinho. Infelizmente, algumas coisas aí da carne, né, algumas coisas que fazem parte da carne, não de uma vida espiritual, que são muito sutis, que a gente nem percebe que a gente faz isso, conseguem entrar dentro da nossa vida. E aí, não precisa abrir, mas lá em Gálatas 5,19 vai falar sobre as obras da carne, né, que é impureza, imoralidade sexual, porfias, feitiçarias, inimizades, enfim, várias coisas. E aí você fala, dentro de mim só tem o fruto do Espírito. Obra da carne? Tô fora. É isso que a gente pensa. Mas será? Será que não tem sutilezas na nossa vida que a gente nem percebe? Que a gente nem se atenta, que está lá em Gálatas 5,19? E eu vou te dar 3 exemplos de coisas que às vezes nós vivemos, nós deixamos entrar com uma certa sutileza dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, a gente não percebe. A primeira é a impureza. Não. Puríssimo. Sou puríssimo. Impureza longe de mim, longe da minha casa, longe da minha família. Mas a gente não se atenta para as coisas que são impuras. A gente nem sabe que são impuras. Você sabe por quê? Porque a gente se conformando com as coisas lá do mundo. Por exemplo, o que você assiste na sua TV? O que você assiste nas suas redes sociais? Se eu abrir aí o seu TikTok, os 3 primeiros vídeos que aparecer é aquilo que você mais vê, que é o seu algoritmo te avisando que é isso que você gosta de assistir. A palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos não forem bons, todo o nosso corpo será treva. Então, às vezes, a gente acha que a gente é puro demais, mas a gente não está se preocupando com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está assistindo, com aquilo que a gente está ouvindo, com o tipo de música que a gente está ouvindo. A nossa vida diária, normal, natural, glorifica a Deus. Porque se os seus olhos estiverem ligados em coisas impuras, todo o seu corpo não tem luz. E não sou eu que estou falando, é a palavra. Então, às vezes, nós deixamos a impureza entrar na nossa vida e a gente nem percebe. É um vídeo chamativo aí, às vezes, que a gente para ver rapidinho, mas, estamos prestando os nossos olhos para isso. Outra coisa é a ira. E aí a gente acha que não é não uma pessoa irada. Que não é não. Mas aí, eu te pergunto. Você é uma pessoa que ninguém pode falar nada com você, que você perde a paciência muito fácil. Como que você trata a sua esposa em casa? Como que você trata seu marido em casa? E os seus filhos? Os filhos não podem porque tem a fase do porquê da criança, né? Por quê? Por quê? Aí no quarto porquê você já está, sai daqui, menino. Já ficou irritado, com facilidade. Você se ira facilmente. Você fica nervoso com facilidade. Você é uma pessoa que a gente nunca sabe como que a gente vai chegar em você, como que a gente vai conversar com você, porque as suas emoções te governam. Se hoje eu acordei de mau humor, ninguém pode falar comigo, porque vai levar uma tirada. Você é dessas pessoas, então tem algo em você para ser mudado. Sabe por quê? Porque quem é assim são as pessoas lá de fora. E nós não nos moldamos com esse mundo, nós não nos conformamos com as coisas lá de fora. Então, nós somos pessoas mansas, nós somos como Jesus, nós somos pessoas de palavras temperadas com sal, como fala em Colossenses. As nossas palavras, elas geram vida. Elas não deixam as pessoas irritadas com a gente. Elas não deixam as pessoas chateadas com a gente. As nossas palavras geram vida, porque nós somos parecidos com Jesus e não são as nossas emoções que nos governam. Ah, mas hoje eu estou nervoso. Engole seu nervosismo e vai fazer o que Jesus faria. Ai, mas hoje eu estou muito bravo, não quero conversar com ninguém. Engole essa braveza e vai fazer o que Jesus faria. Porque a sua vida, ela não é sua mais. A sua vida, você vive ela pela fé em Jesus.
então você faz o que Jesus faria, não o que você tem vontade de fazer. Porque se você faz só o que você tem vontade de fazer, você já mostra que você não é uma pessoa abundante na sua alma. Que a sua alma, quem governa ela não é Deus, é você mesmo. E a palavra fala, né? Nós, quando aceitamos Jesus, o nosso espírito, ele é, instantaneamente, a gente nasce de novo e está tudo resolvido com o nosso espírito. Mas a nossa alma não. A nossa alma, a palavra fala que ela está sendo salva. Ou seja, todos os dias nós vivemos um processo para que a nossa alma seja salva. Mas nós precisamos submeter a nossa alma à palavra o tempo todo. Gente, não é fácil. Você ter vontade de fazer uma coisa e não fazer. Você ficar irritado e não se render àquele sentimento. Você está triste e mesmo assim ter que cumprir o seu propósito, fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Tem dia que a gente não quer ver ninguém. Tem dia que a gente não quer vir na igreja. Que a gente está estressado demais ou a gente está triste demais. Só que as nossas emoções não governam a nossa vida. E isso não é fácil. A gente só consegue se a gente fazer o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, que é levar cativo os nossos pensamentos, a nossa alma. Paulo, ele fala que, tem uma parte que ele fala que ele disciplinava o corpo dele e as vontades dele. Como? Ele fala, eu esmurro o meu corpo. Isso é uma figura de linguagem, né? Porque a gente sabe que Paulo não chegava lá e começava a dar chicotada no próprio corpo dele para poder matar a carne dele. Não é isso. Mas olha que forte, eu esmurro o meu corpo. Ou seja, ele está falando de uma disciplina muito forte que ele tinha que aplicar para que as emoções dele, para que os desejos carnais dele não governassem a vida dele. E só assim é possível a gente ter uma vida abundante na nossa alma também. Disciplinando as nossas vontades, nós precisamos governar os nossos pensamentos. Só depois que a gente conseguir subjugar a nossa carne, a nossa alma, é que a gente vai conseguir ter abundância nessa área da nossa vida. E está totalmente ligada com o seu espírito. Você sabe por quê? Porque se a sua alma governa a sua vida, então não é o seu espírito que governa. Então, às vezes, você acha que você está espiritualmente bem, mas você não está. Se você é uma pessoa que qualquer coisa te estressa, que qualquer vontade você tem que satisfazer, que você não consegue se controlar, você não consegue controlar os seus pensamentos. Vem um pensamento, ai meu Deus, estou ansioso. Tem gente que é assim, não pode vir um pensamento ruim que o dia da pessoa acaba por causa de ansiedade. E aí você ora, e aí você lê a Bíblia, e aí... Como? Se é as suas emoções que estão te governando. Ou você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado por aquilo que você sente. Não tem como os dois. Não tem como. E por último, eu quero falar sobre a abundância no Espírito. E a abundância no Espírito é mais uma continuidade mesmo da abundância na alma. Por quê? Porque o nosso Espírito, ele só floresce, ele só consegue ser abundante, transbordar naquilo que Deus tem pra gente, se a nossa alma estiver subjugada. Se nós conseguimos renovar a nossa mente com a palavra, se nós conseguimos fazer aquilo que Deus quer dos nossos pensamentos. Abre comigo lá em Mateus 6,6. Eu vou começar falando sobre o segundo passo agora, né? Para ter abundância no Espírito. Porque o primeiro é você subjugar a sua carne. Porque não tem como você viver uma vida no Espírito, guiado pelo Espírito Santo, se você não subjuga a sua carne. Se você faz tudo que a sua carne manda. Então, o primeiro passo é esse. Quer ter uma vida abundante no Espírito? Dá um chega para lá na sua alma. Dá um chega para lá nos pensamentos que não agradam a Deus, nas vontades que não agradam a Deus. E ponto final. Agora, a segunda coisa está aí. É um exemplo que o próprio Jesus deixou para a gente lá em Mateus capítulo 6, versículo 6.
Diz assim: mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Sabe, irmãos, isso aqui que a gente tem aqui, que eu estou falando nesse espaço aqui entre quatro paredes, é muito bom. A gente estar junto, a gente ouvir a palavra, a gente louvar a Deus, todo mundo junto. Mas o primeiro passo para a gente ter abundância espiritual é o nosso secreto. Porque o mínimo de tempo na nossa semana é que a gente passa aqui. Às vezes quinta e domingo, às vezes só domingo, às vezes outros dias, quando tem alguma programação na igreja. Mas se fosse, ainda assim é muito pouco perto do dia a dia, das horas que sobram do nosso dia. E se tudo isso que a gente chama de espiritual, a gente vive só aqui, então nós não somos abundantes espiritualmente. Porque o que conta mesmo é quando a gente não está aqui. Quanto tempo você dedica a Deus? Quanto tempo você dedica para ler a palavra? Gente, a gente tem que ler a palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus revelado para nós. Sem Deus, a gente não pode fazer nada. Lá em João 15, 5 fala, Jesus mesmo está falando, sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós temos que buscar isso todos os dias. O secreto, a oração em línguas, jejuar, orar, ler a palavra, ler outros livros, mas priorizar a palavra, né? Spurgeon fala, visite bons livros, mas more na palavra. More na palavra de Deus. Quer conhecer a Deus? Leia a palavra. Quer ficar íntimo de Deus? Tenha o seu secreto. Ore, leia a palavra. Gente, intimidade com Deus é o principal na nossa vida. O principal. Deus, Ele nos criou para nos relacionar com Ele. Você foi criado para se relacionar com Deus. Deus te criou uma pessoa relacionável, com necessidade de se relacionar. A pessoa sozinha, daqui a pouco ela está em depressão. A pessoa que não tem amizades, está triste, solitária. Mas a necessidade primitiva dessa relação é o nosso relacionamento com Deus. Então, para ter uma vida abundante no Espírito, você precisa se relacionar com Deus. E o que eu te pergunto é, quanto tempo você tem dedicado a Deus fora da igreja? Porque o tempo que você dedica a Deus revela o lugar que Ele tem na sua vida. Revela o quanto Ele ocupa do seu coração, da sua vida. Não faça do seu trabalho, da sua rotina corrida, mais importante do que fazer aquilo que você tem que fazer. Você tem que trabalhar mesmo. Tá? Você tem que cuidar da sua casa mesmo, mas você foi criado para se relacionar com Deus, para viver algo. Então, isso é prioridade. Amém? Mas, isso aqui que a gente tem também é importante, né? Como eu disse. Então, a gente tem que congregar mesmo, né? E para o mundo, não importa o que o mundo diz, porque a gente não se conforma com o que o mundo diz, com o que o mundo é, mas para o mundo, congregar saiu de moda, né? E tem alguns crentes que ainda acham que vive uma vida com Deus melhor fora da igreja. Sabe por quê? Porque dentro da igreja as pessoas estressam ele demais. É muito difícil se relacionar com as pessoas. É muito difícil conviver com as pessoas. Não, só eu e Deus, lá na minha casa, meu relacionamento com Deus é muito melhor. Ninguém me estressa, ninguém me tira do sério. Misericórdia, gente. Lá em Hebreus, é Hebreus mesmo. Lá em Hebreus 10, 25, fala para a gente não deixar de congregar. Isso está na Bíblia. Então, a gente não pode simplesmente achar que igreja, congregar, saiu de moda e falar, viva uma vida melhor assim. O que é isso? Misericórdia. Você sabia que não é bíblico que você é igreja? Eu ouvi isso muito na minha família, quando eu era criança, quando eu era adolescente, enfim. Não, a igreja sou eu. Da onde que isso está na Bíblia? Você é um membro do corpo. Você falar que você é igreja, você está se achando demais. Você é um membro do corpo. Você sabe o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo.
Você é um membro. Você só é igreja quando você está inserido no corpo. Você só é igreja quando você está assim, ó. E tem mais. O membro fora do corpo, ele morre, ele não serve para nada. Ele não consegue acompanhar. Se o meu dedo, que ele me ajuda aqui a pegar alguma coisa, se eu arrancar ele e ele ficar do lado de fora, ele pode até tentar, quando eu for pegar, ele pode até tentar se movimentar para poder pegar alguma coisa para fazer, mas ele não vai conseguir. Porque o membro fora do corpo, ele está morto. Nós precisamos disso, nós precisamos da comunhão para ter abundância espiritual. Nós precisamos estar unidos como corpo, como igreja, porque você não é igreja, você é membro. Então, quando nós estamos juntos, nós somos corpo. E só assim a gente consegue também ser abundantes espiritualmente. Mas não adianta só congregar. E agora, o que eu vou falar é uma experiência pessoal minha. Porque eu penso que, além de congregar, você tem que servir. Você sabe por quê? Não tem como você se sentir pertencente a um lugar. Às vezes você até gosta do lugar que você congrega. Às vezes você gosta das pessoas, gosta da palavra, gosta do louvor, mas você fala assim, gente, tem alguma coisa ali que eu não consigo me sentir parte desse lugar. E aí você imagina, eu falo porque eu me senti assim. E você imagina que você mora com uma pessoa, tá? Pode ser seu filho, pode ser primo, sobrinho, sei lá. Essa pessoa mora com você. Mas ela não faz nada para te ajudar dentro de casa. Nem o copo que ela bebe água, ela lava. Eu, pelo menos, pensaria, poxa, a pessoa está aqui, mas nem parece que ela mora aqui. Ela não tem zelo pelo lugar que ela mora, que ela chama de casa, nem parece que ela mora aqui. Por que nem parece? Porque o senso de pertencimento vem quando você tem zelo pelo lugar que você está inserido. Quando você tem amor pelo lugar que você está inserido. E isso só acontece quando nós servimos. Quando nós conseguimos enxergar as necessidades daquele lugar. Aí nós conseguimos amar aquele lugar. Ah, mas eu não consigo fazer amizade. Entra num departamento para você ver se você não faz amizade assim. Como que você, quando você perceber, você já está cheio de gente perto de você. Então, secreto, congregar e servir. Isso, aí sim é uma vida abundante espiritualmente de verdade. Amém? O louvor pode subir. Então, irmãos, no final das contas, eu espero que você tenha entendido com essa palavra, que não tem como você se achar o abundante. Ai, a minha vida é abundante, sendo que você está em falta com Deus em alguma área da sua vida. Eu espero que você tenha entendido que para você ser plenamente abundante, da forma que Deus quer, que Ele veio para te dar vida em abundância, não só vida, você pode até estar vivendo. Ah, Deus me deu vida, então eu estou vivendo, beleza. Mas é abundante a sua vida? É uma vida abundante? Se não é, você está vivendo errado, porque Deus tem muito mais para você. Muito mais do que você está vivendo. Ah, mas a minha vida está boa. Mas Deus tem mais. Em Deus sempre tem mais. Ele quer que você tenha uma vida abundante em todas as esferas da sua vida. Todo o seu ser seja abundante da forma que Ele planejou para você. Então, cuide do seu corpo. Porque ele é a casa de Deus. Cuide do corpo que Ele te deu para cumprir a missão. Não deixe de viver aquilo que Deus tem para sua vida só porque uma boa comida, boa comida chama mais atenção. Porque treinar da preguiça, fazer um exercício da preguiça, não deixa, gente. Isso vencer aquilo que Deus tem para você. O propósito é muito maior, a missão é muito maior. A missão é levar pessoas para o céu, é resgatar as pessoas do inferno. O que é uma pizza todo dia? O que é isso? O que é a sua preguiça perto disso? É uma missão eterna de levar pessoas ao arrependimento para viver com Deus para sempre. Você já parou para pensar que aquilo que você faz com o seu corpo pode estar definindo a eternidade das outras pessoas porque você não está cumprindo aquilo que Deus tem para você? Isso é muito triste, isso é muito sério. E além do seu corpo, cuide da sua alma. Deixe Deus governar a sua alma. Você não é um
pensamentos, traga ele cativo. Porque se a palavra fala trazer os pensamentos cativos, é porque você pode fazer isso. Subjugue a sua carne para fazer a vontade de Deus. E todos os dias nutra o seu espírito com a palavra, com a oração, com o secreto, com a comunhão. A gente não precisa só nos nossos dias aqui na igreja para estar em comunhão. A comunhão fortalece tanto a gente. Se encontrar com uma pessoa fora da igreja e falar de Deus e compartilhar coisas fortalece tanto a gente. Às vezes a gente está desanimado e a gente se sente melhor quando a gente conversa com alguém, quando a gente tem um momento de comunhão com alguém. Então nutra o seu espírito dessa forma. E para terminar, Gálatas 2:20, eu já citei isso para vocês, mas agora na Bíblia, Gálatas 2:20 fala assim: porque já não vivemos mais para nós mesmos, mas a vida que agora vivemos é pela fé no Filho de Deus. E sabe, irmãos, para você ser abundante no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, não tem como fazer você vivendo a sua própria vida. Se não for na vida de Deus, se você não assumir o lugar de uma pessoa que não vive mais para si mesma, mas vive para Deus, você não consegue fazer. Então, assuma o lugar de uma pessoa que vive a vida de Deus, que não se conforma com esse mundo e que sabe, porque lá quando Paulo pergunta, não sabeis se você é templo do Espírito Santo, viva como uma pessoa que sabe, que tem ciência de que é templo do Espírito Santo, porque só assim você vai conseguir ter abundância plena. Porque você pode ser abundante, mas a abundância plena é só se você tiver o seu corpo, a sua alma, o seu espírito alinhado com um propósito. Tudo em você é para um propósito. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela é verdade. Obrigado, Deus, porque muitas vezes é muito difícil mesmo viver uma vida que não é nossa. Mas obrigado porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em todas as coisas. Obrigado porque nós temos o Espírito Santo que nos auxilia, que nos aconselha, que é tudo em nós, que é tudo para nós, Deus. Eu declaro, Pai, essa igreja vivendo plenitude de abundância no corpo, na alma e no espírito, Deus. Eu declaro, Pai, cristãos que vivem não pela vontade da carne, não pelas suas emoções, não por aquilo que os pensamentos dizem, mas por aquilo que a Tua palavra diz, Deus. Em nome de Jesus, que nosso espírito, alma e corpo, Pai, sejam Deus consagrados todos os dias e que nenhum dia a gente falhe no nosso propósito, Pai, por negligência própria, Deus. Obrigado porque nós já temos tudo, Deus, em Ti. Obrigado, Pai, porque sabemos que a Sua vida em nós nos habilita para viver a nossa missão, para cumprir o nosso chamado, Deus. Nós consagramos a nossa vida a Ti porque é do Senhor, pelo Senhor e do Senhor, pelo Senhor todas as coisas. A Tua palavra diz que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. E é por isso que o seu corpo é dele, por Ele e para Ele. A sua alma é dele, por Ele e para Ele. E o seu espírito é dele, por Ele e para Ele, porque são todas as coisas. Nós não aceitamos, Deus, viver uma vida como se ela fosse nossa. Nós fomos crucificados com o Senhor e a vida que agora nós vivemos é pela fé em Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos cura, que nos salva, que nos instrui, Deus, que nos exorta. Obrigada, Jesus, porque sem o Senhor nós não somos nada. E nós precisamos do Senhor para viver uma vida abundante, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Você pode levantar suas mãos. Nós vamos cantar novamente. A Ele a honra, a glória, a força. Oh, aleluia. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
Aleluia. Sabe, querido, se você está aqui nessa noite e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, você ainda está fora da vida abundante. Jesus declarou: eu vim para trazer vida e vida em abundância. O primeiro passo para você ter uma vida abundante é conhecê-lo de verdade, é entregar a sua vida para Ele como Senhor e como Salvador da sua vida, crendo que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou, que Ele morreu na cruz, que Ele está assentado à direita do trono de Deus. Você quer fazer isso aqui nessa noite? Quer fazer isso nessa noite? Você está aqui e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador? Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador e deseja fazer isso hoje? Todos salvos. Aleluia. Sabe, querido, nessa mesma vida ela também trouxe saúde para o nosso corpo. Amém? Você deve cuidar do seu corpo, mas Jesus também levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e nós somos sarados, nós somos curados pelas pisaduras de Jesus. Então, se você entrou aqui, está com algum sintoma de enfermidade, nós queremos orar pela sua vida, declarando cura divina alcançando o teu corpo, você andando em saúde divina, amém? Livre de toda dor, livre de toda enfermidade no nome de Jesus. Você deseja receber oração por cura? Quero te convidar a vir à frente se você desejar receber oração por cura divina. Aleluia. Amém. Vamos orar. Vamos orar pela Bruna, queridos. Declarar ela andando em saúde divina, curada e sarada em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós declaramos, Pai, pelo poder da Tua palavra que é a verdade. A Tua palavra diz, Pai, que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, que nós já fomos sarados e curados pelas pisaduras de Jesus. Por isso, Pai, nós declaramos, Pai, a Bruna andando em saúde divina, curada e sarada, Pai, no nome de Jesus. Tudo funcionando, ó Pai, no corpo dela, livre de toda dor, livre de toda enfermidade, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos ela andando em saúde divina, curada e sarada pelas pisaduras de Jesus. Sim, Pai, as feridas de Jesus ali na cruz, elas trazem saúde para o corpo da Bruna. Pai, por isso em nome de Jesus declaramos ela curada, sarada, abençoada no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Temos algum visitante? Chegou aí depois?